A frota de veículos no Brasil vem crescendo assustadoramente. Enquanto nossa população cresceu 32% entre 1990 e 2008, nos mesmos 8 anos, a frota de veículos no país aumentou 318%. Vamos verificar o impacto desse crescimento no nosso dia a dia. Um carro transporta em média 2 pessoas, um ônibus convencional 80. Um ônibus articulado transporta 180 pessoas, o VLT é 750, o metrô mais de 1.700 e o trem transporta 2.900 pessoas. Para transportar 25.000 pessoas, um trem precisaria dar apenas 9 viagens. Já um automóvel precisaria dar quase 14.000 viagens. Observe que um ônibus ocupa o espaço de 30 metros quadrados para transportar 80 pessoas. Para transportar essas mesmas 80 pessoas em carros, teríamos 44 carros que ocupariam 733 metros quadrados. Como não há rua suficiente para tanto carro, o resultado dessa conta são muitos quilômetros de engarrafamento. O CO2, ou gás carbônico, é o principal responsável pelo aquecimento global. No processo de combustão, são emitidas grandes quantidades de CO2. O ônibus é movido a diesel, que é muito mais poluente do que a gasolina dos carros. Entretanto, como a quantidade de pessoas é maior nos ônibus, isso nos leva a acreditar que a quantidade de gás carbônico gerado é menor nos ônibus, ou seja, o ônibus é um transporte menos poluente do que o automóvel. Com a utilização de carros, aumenta-se o uso dos recursos naturais e vegetais, como o ferro e a borracha, e aumenta-se também a quantidade de materiais descartáveis, como os pneus, os óleos e as carcaças. Notar que o sistema de transporte mais eficiente com mais qualidade pode estimular as pessoas a trocar o transporte individual pelo transporte público. E você já pensou nessa possibilidade? Já pensou utilizar a bicicleta para percorrer pequenas distâncias? Você pode contribuir com um planeta muito mais limpo e um trânsito ainda melhor. Hora da prática. Como contribuir para uma mobilidade urbana sustentável? Dê preferência aos transportes públicos. O carro polui mais e é o maior responsável pelos congestionamentos. Se o uso do automóvel é inevitável, pense na carona solidária. O carro com uma só pessoa é o maior vilão da mobilidade urbana sustentável. E utilize a bicicleta para pequenas distâncias e para chegar até um transporte de massa como o BRT. Se você não sabe o que fazer com o lixo orgânico gerado na sua empresa, a gente tem uma boa ideia para te apresentar. A compostagem é um processo que transforma resíduos orgânicos em humus, um adubo rico em nutrientes, ideal para jardins ou plantações. O produto tem comprador certo no mercado, é fácil e barato de produzir e, além de tudo, substitui o uso de adubos químicos, nocivos ao meio ambiente. Existem 3 técnicas para executar o processo. O sistema de compostagem por pilhas é indicado para quem tem muito espaço disponível e não quer investir muitos recursos financeiros no projeto. O lixo é amontoado em camadas de 20 centímetros, intercaladas entre materiais secos, como folhas, papel e palha, e materiais úmidos, como restos de alimentos. Não se esqueça de revirar o composto a cada quinzena. O humus estará pronto entre 90 e 120 dias. Uma opção mais rápida, que dura entre 45 e 60 dias, é a vermicompostagem, que utiliza minhocas para decompor os resíduos. As mais comuns são a vermelha da Califórnia e a noturna africana. O recomendado é usar meio litro de minhocas por metro quadrado. É importante que o local esteja abrigado do sol e da chuva, para proteger os bichos de insetos e outros predadores. Mas se você não tem muito espaço, o recomendável é que faça a compostagem em recipientes. Reaproveite baldes, caixas d'água inutilizadas, potes de sorvete ou qualquer outra embalagem para armazenar o lixo. Disponha tudo em camadas, intercalando secos e úmidos. Tampe bem os vasilhames para evitar o mau cheiro e faça furos no fundo para recolher o chorume, um líquido eliminado pelo composto muito rico em nutrientes. O humus pode ser utilizado em hortas, jardins ou ainda ser vendido, rendendo bons lucros para a empresa e reduzindo a quantidade de resíduos nos aterros. Isso evita queimadas e a emissão de gases de efeito estufa. Consumo consciente, responsabilidade social e cuidado com o meio ambiente. Brasileiro
Janeiro produz 214 mil toneladas de resíduos sólidos por dia. 90% não recebem o tratamento adequado, o que dá mais de 190 mil toneladas diárias. 10% nem sequer são coletados. O que não é recolhido ou tratado vai parar em aterros ilegais ou córregos como este, e depois nos oceanos. Em 50 anos, todos terão mais lixo do que vida marinha. Riscos também. De água a partir do telhado para o reservatório tem uso imediato e eficiente, uma maneira sustentável de contribuir com o meio ambiente e fazer uso racional dos nossos recursos naturais. A captação de água de chuva é uma prática muito difundida, principalmente nos países europeus. Tal implantação permite-nos captar água de qualidade, além de ser considerada uma tecnologia de simples instalação, manutenção e economicamente viável. Além das vantagens já citadas, existem várias outras, tais como a minimização do consumo de água da rede pública, a mitigação de problemas relacionados à escassez dos recursos hídricos, o armazenamento da água de chuva em cisternas pode ser visto também como uma forma de contribuir para a redução de enchentes e ou estiagens nos grandes centros urbanos. A água pluvial pode ser utilizada em diversas aplicações domésticas como na descarga de vaso sanitário, irrigação de jardim, lavagem de pisos, etc., evitando o consumo excessivo e desnecessário de água tratada. É um sistema de baixo investimento com tempo de retorno consideravelmente curto. Faz alusão ao desenvolvimento sustentável, além de ser um princípio ecologicamente correto. Como reaproveitar a água da máquina de lavar ou do tanquinho? Sabia que só uma máquina de lavar pode consumir de 90 a 200 litros de água tratada por lavagem completa? É muita coisa, né? Mas calma, existem vários métodos aí para acabar com esse problema. Mas um dos mais simples e bem econômico é instalando uma bombona. Hora da tecla SAP. Bombona nada mais é que um tambor com uma bomba interna e uma torneira na parte inferior. Nela você armazena toda a água coletada da máquina de lavar ou do tanquinho. Um modelo de 100 a 200 litros de capacidade já é suficiente. Bom, a primeira coisa a fazer é colocar a mangueira de retirada de água da máquina na entrada da bombona. Aí, sempre que o ciclo da máquina for encerrado, a água da lavagem ou do enxágue será despejada diretamente neste reservatório. Legal, né? Ah, e se você possuir uma lavadora de alta pressão, pode colocar diretamente na torneira do tambor e pronto. É só reutilizar toda a água para a limpeza do seu quintal, calçada e até mesmo do seu automóvel. E se a água for de lavagem de roupas que não costumam sujar muito, como as roupas de cama, por exemplo, ou se for apenas de enxágue, você pode reaproveitá-la nas próximas lavagens da máquina. Aí sim, hein? Mas atenção, é importante que a tampa do reservatório fique bem fechada para não causar a proliferação do mosquito da dengue, tá? Viu só? Com uma atitude simples, você consegue evitar todo esse desperdício, contribui com o planeta e ainda economiza um bom dinheiro. Flushing the toilet. Here's how the system works. Firstly, gray water is routed to the main tank, where impurities are filtered. Any bacteria are then removed using a disinfecting tablet. The pump then sends the treated gray water up the toilet's piping system. It's that easy. And maintenance of your BRAC system is a breeze. Every 4 weeks, simply take out the filter, drop in a new disinfecting tablet, rinse the filter under water, and place it back.